Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, versículo 15. Diz assim: eu vos dei exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. Amém? Que eu lhes fiz. Outra tradução diz: como eu dei exemplo a vocês, assim como eu fiz, façais vós também. Que é na nova Almeida Revista e Corrigida. Esta que eu citei primeiro é NVI. Podeis sentar, queridos, dando glória a Deus. Quem tem glória a Deus aí? Quem tem aleluia? Quem tem glória a Deus aí? Quem tem aleluia? Quem tem línguas estranhas? Quem tem pode falar também. Glória a Deus. Quando eu senti, eu falo: irmão, você não é sensitivo. Eu vi falando isso, você não é sensitivo. A hora que eu senti, eu falo isso. Não, irmão, a gente fala língua estranha, a gente ora em línguas estranhas, porque o Espírito já está em nós. Eu não preciso sentir para falar. Eu falo, depois eu vou sentindo Deus na minha vida. Deus, entendeu? Não, você não sentir, eu não falo. Não, irmão, você fala antes de sentir. E quando sentir, fala também. Amém? É assim que acontece no nome de Jesus. Cadê o espelho? Está aí o tema da mensagem. Eu ia perguntar o que era, mas eu acho que eu falei. Quem ouviu, ouviu, né? Eu ia perguntar: o que é isso? Vocês iam dizer: não sei. Entendeu? Faz de conta que vocês não sabem. Amém? Vocês não estão sabendo de nada. Não sabem de nada. Aí eu vou perguntar: o que é isso? Aí você fala: não sei. Entendeu? E aí eu vou abrir e vou revelar. Essa era o desdobramento. Mas aí eu me empolguei e falei antes da hora, né? Eu fiz embalar tudo, que era para não mostrar o que era. Aí eu vou e solto. Entendeu? Aí perde a emoção, né? Mas eu vou perguntar: vocês sabem o que é isso? Não, meu Deus, vocês não sabem o que é. Maravilha. Mas vocês sabem o que é, mas não sabem ainda o porquê. Então deixa ele aqui. O nosso tema é Jesus, o nosso modelo de caráter. Eu vou pregar uma série de mensagens com esse tema: Jesus, nosso modelo. E aí Deus vai acrescentar o que Ele quer falar. Hoje Ele vai falar sobre caráter. De quem? O caráter de Cristo. Então nós vamos andar na Bíblia. Mas o versículo de João 13,15: porque eu vos dei exemplo, para que vocês façam ou façais como eu vos fiz. Jesus é o nosso modelo de tantas coisas, mas é nosso modelo também de caráter. Jesus Cristo é o modelo de caráter e santidade para todo cristão. Eu vou repetir: Jesus Cristo é o modelo de caráter e santidade para todo cristão. Ele é o nosso maior modelo. Ele é o aferidor de medidas. Ele é o nosso exemplo. Ele é, quando nós queremos alguma coisa, nós olhamos para Jesus e Ele é o modelo de tudo. E Ele também é o modelo de caráter. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 3. Por quê, pastor? Porque o Sermão do Monte, ele não trata apenas da moral e da conduta do cristão no reino de Deus. Eu vou repetir: o Sermão do Monte, ele não trata apenas da moral e da conduta do cristão no reino de Deus. Ele também trata a essência do caráter de Cristo. Eu vou repetir: ele também trata a essência do caráter de Cristo. Então você vai caminhar comigo no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 3. E nós vamos falar que Jesus é exemplo para nós. Ele é modelo para nós. Em primeiro lugar, de humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, entenda uma coisa, e olhe bem para mim aqui. O capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. E aqui nesses primeiros 12, 13 versículos é o que nós chamamos do
sermão das beatitudes, das bem-aventuranças, para dizer bem-aventurado, bem-aventurado. Nós chamamos assim. Entenda bem, nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra. Amém até aí? Amém? Se você desobedecer a Deus, você vai para o céu? Sim ou não? Tem salvação para desobediente? Sim ou não? Então eu preciso obedecer para chegar no céu? Obedecer a quem? Só a Deus? Hã? A Deus, a sua palavra e a quem mais? Fala, mano, aos pastores. Pode soltar, é difícil, dói, machuca, mas é isso daí. Olha para mim aqui. Você olha para esse velho aqui e tem que falar: eu tenho que obedecer. Oh, dura coisa. E olha que não é tão difícil assim, porque nem tão ruim assim eu sou. Nem tão, né? Mais ou menos. Todo pastor tem esse lado. Ele é bênção quando ele abençoa, mas quando ele corrige, aí ele é chato, é exigente. Mas tem esse lado também. Mas na bem-aventurança, nós vamos tirar 5 exemplos do caráter de Jesus. Quantos exemplos? Quantos exemplos? Se você me ajudar a pregar, eu prometo que você, rápido, direto, objetivo. Se vocês não repetirem o que eu perguntar, nós vamos ficar até meia-noite e eu estou a fim de pregar. Então, responda. Me ajude a pregar. Amém, queridos? O primeiro exemplo de Jesus é a humildade. Está aqui. Você vê que a humildade, a luz da Escritura, é tudo isso aqui que está aqui. Você está vendo daí onde você está ou não? Consegue enxergar daí onde você está? Seja sincero, sim ou não? O Léo fez assim, mais ou menos. Eu vou te aconselhar aí no oftalmologista. Ou aumentar a visão do Espírito. Eu vou falar para vocês o que é. O que é ser humilde à luz das Escrituras? É a qualidade de quem age com simplicidade. É o oposto do orgulho, é o oposto da soberba, é o oposto da arrogância. Amém? Deu para entender aí? É a característica de pessoas que assumem suas responsabilidades sem orgulho ou soberba. Está acompanhando? Tudo isso é humildade à luz das Escrituras. Veja o exemplo de Cristo. Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. E humilhou-se, mas ainda tomando a forma de servo. E humilhou-se, mas ainda indo até a morte e morte de cruz. O que eu quero dizer com isso? Se tem um exemplo de humildade em um ser, é Jesus Cristo. Irmãos, olhe para mim. Jesus deixou a glória. Diga a glória. Deixou os palácios. Deixou as regiões celestiais. Deixou a companhia do Pai. Vai vendo o que ele deixou. Deixou de ser adorado pelos anjos. Vai olhando o que ele deixou. Esvaziou-se. A Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo. E aqui vai a primeira chave para nós aqui. Quando Jesus, sendo Deus, ele esvazia-se de si mesmo, esvazia-se da glória. Eu acho que deve significar alguma coisa para nós. Que humildade, queridos, ser humilde à luz das Escrituras é esvaziar-se de si mesmo. Sabe por quê? Porque o meu eu e o seu, não é só o meu não, viu? Você olha para mim, o seu eu, pastor, mas o seu também é ruim. Não é isso? É caído. Porque nós viemos de Adão, que caiu. Então o meu eu é carnal, tem carnalidade, é caído, é pecador, é ruim. O meu eu é assim, a minha natureza é assim. E o que me faz diferente? A presença do Espírito Santo de Jesus na minha vida. O que eu preciso então para ser humilde? Esvaziar-se de mim. A pessoa que é orgulhosa, ela sempre conjuga o verbo na primeira pessoa, dizendo eu. Porque eu oro muito. Porque eu sou bom. Porque eu sou santo. Porque eu sou isso. Está faltando humildade. Jesus falou algo muito importante em João 15, versículo 5. Ele diz somente isso, e para nós deve servir para tudo e para toda a nossa vida. Sem mim
nada podeis fazer. Então nós não temos nada e não somos nada sem Jesus. Mas como eu disse na quarta-feira, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas sem Jesus eu não tenho nada. Então, para ser humilde, eu preciso esvaziar-se do meu eu, arrancar a capa. Porque tem pessoas que até têm uma capa de humildade, e aonde ela precisa se humilhar, ela se humilha diante do patrão, ela fica humilde, ela fica simples. Diante dos pais, quando os pais mandam e tem autoridade, aí ele abaixa a cabeça. Mas a humildade nós temos que exercer e tê-la em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ser humilde, e aí eu vou usar, Jesus é o nosso espelho. Diga, Jesus é o nosso espelho. Tira para mim. Abre para mim, por favor. Você vê? Não quebra não, irmãos. Se quebrar o espelho tem 7 anos de azar. Não tem não, que isso aí é crendice. Você só vai ter que pagar o espelho só. Tirou? Que benção. Agora isso é um espelho, né? Olha que maravilha. Quando você olha para o espelho, o que acontece? Ele? Alguém falou, ele reflete. Repitam, ele? Ele? Me ajuda, se vocês não refletirem, nós vamos ficar até meia-noite. Ele? Aí, viu como vocês falaram alto agora? Agora, vocês vão olhar para esse espelho, e esse espelho vai ser Jesus. Amém? Amém? Adivinha por quê? Porque a hora que você olhar para ele, você tem que refletir a imagem de Jesus. Entendeu aí? Eu vou repetir, a hora que vocês olhar para o espelho, que eu vou anunciar, olha o espelho, vocês digam, eu tenho que refletir o caráter de Jesus. Você vai dizer isso, amém? Pode dizer isso? A hora que eu falar, olhe para o espelho, você vai dizer, eu tenho que refletir o caráter de Jesus. Você pode dizer isso? Jesus era humilde. Quando eu olho para o espelho, eu tenho que... Será que é isso que nós estamos refletindo? Quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo em você? Será que você é a imagem de Cristo? Será que você é humilde? Jesus foi tão humilde, deixa aqui comigo. Você quer segurar? Segura. Me ajudei. Foi tão humilde que ele esvaziou-se da sua glória, deixou as ruas de ouro, as mansões celestiais, e se fez homem. Humilhou-se mais ainda, tomou a forma de servo. Humilhou-se mais ainda e foi até morte. Só morte, não, morte de cruz. Está entendendo? Não tem um ser que se humilhou mais como Jesus. Mas você poderia dizer, mas só como Deus ele fez isso. Não, como homem. Como homem aqui na terra, Jesus foi o mais humilde que você possa ter conhecido. Jesus foi modesto e humilde em toda a sua maneira de viver. Você está me ouvindo? Eu não posso ser humilde em algumas coisas. E eu vou dizer mais: roupa velha, roupa rota, carro velho, carro usado, sapato furado, não é humildade, não. É falta de dinheiro. Porque tem pessoas que não têm dinheiro, mas são orgulhosas. Então isso não significa humildade, significa que você não tem dinheiro para comprar. Humildade é ser simples. Humildade é ser submisso. Humildade é o oposto do orgulho e da soberba. Isso é humildade. Jesus foi humilde em toda a sua maneira de viver. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Apesar que nós temos o dever de obedecer a Deus e a sua palavra e a liderança, se quisermos ser salvos, além disso, quem obedece recebe uma recompensa da parte do Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Quem obedece recebe uma recompensa da parte do Senhor.
Quando você obedece a Deus, você sempre vai receber uma recompensa da parte do Senhor. Olha o que diz o texto: bem-aventurados os humildes, porque deles é. Porque deles é. Sabe por quê? Essa é a primeira palavra que aparece. Vocês sabem? Sabe por que Jesus proferiu essa primeira qualidade dele, do caráter dele? E que nós temos que olhar para o espelho. Mostra o espelho, cadê? E quando você olhar para o espelho que é Jesus, tem que refletir o caráter dele, a imagem de Jesus. Sabe por quê? Porque o pecado que fez Deus precipitar o querubim ungido do céu foi o orgulho, foi a soberba. Porque ele disse: eu serei como o Altíssimo, e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Olha aí o orgulho e a soberba. O que aconteceu com ele? Foi precipitado da terra. E Jesus diz na Bíblia Sagrada: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele foi lançado dos céus, ele e até essa parte dos anjos que caíram com ele. O primeiro pecado relatado na história do universo foi cometido por Satanás, e foi o orgulho. Aí quando Jesus vem falar das suas qualidades, a primeira que ele apresenta é a humildade, que é para combater o pecado do orgulho de Satanás. Deu para você entender agora? Então Jesus fala, a primeira coisa que você vai olhar para Jesus, vai dizer: ele era humilde. E não é à toa que ele deixou a glória, deixou as mansões celestiais, deixou a presença do Pai, ser adorado pelos anjos, e se tornou homem, e como servo, e morreu, demonstrando a sua humildade. E como homem ele foi humilde em toda a sua maneira de viver, humilde e manso. Isto fica o quê? Fica a dica para nós. Cristão precisa obedecer e ser humilde em toda a nossa maneira de viver. Humilde com nossa esposa, com nosso esposo, com os nossos pais, com os nossos filhos. Humilde no trabalho, humilde onde nós moramos, no bairro que moramos, na cidade que moramos. Humilde no trabalho. Sempre o cristão tem que ter e tem que refletir o caráter de Cristo, tem que refletir a humildade de Cristo. Não te chamam de cristão? E por quê? Porque você é discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, com quem você aprende? Com Cristo. E se ele é humilde, é nosso exemplo, para que serve exemplo? Para que serve exemplo, irmãos? Para que serve exemplo? Para seguir. Romanos 15:4 diz: tudo que dantes foi escrito, para nosso exemplo foi escrito. Então a Bíblia inteira, ela toda, é para nosso exemplo. E exemplo é para quê? É para ser seguido. Então eu tenho que refletir. Quando eu olhar para o espelho, que é Cristo, eu tenho que refletir o caráter de Cristo. Está entendendo? Eu preciso ser humilde. Jesus foi humilde quando lavou os pés dos discípulos, texto que nós lemos aqui. Ele não disse: o que eu faço agora vocês não vão entender. Mas vocês não me chamam de Senhor e Mestre? Era ou não era? E quem estava lavando os pés de quem? Era o Mestre e o Senhor lavando os pés dos discípulos. E isso nos ensina humildade. Não é para você lavar o pé do seu irmão. Sabe por quê? Porque você não é judeu, não mora na terra, no barro, no pó. E os viajantes hoje não andam 6, 10, 12 horas a pé com o pé cheio de terra, cheio de barro, não é? As casas dos judeus tinham uma talha na porta, e essa talha era cheia d'água, para quando o visitante chegasse, o dono da casa ou o servo do dono da casa lavasse o pé do visitante. Mas isso não era o Senhor que fazia, não era o dono que fazia, era o servo do dono. Era um serviço do servo do dono lavar os pés. Mas Jesus pega a toalha, põe na cinta, pega uma bacia d'água e vai lavar os pés dos discípulos. E ele diz: o que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois. E quando ele explica, lava os pés do discípulo, Pedro diz: não vai lavar o meu pé. Ele diz: se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Ele diz: lava os pés, a mão e até a cabeça. Não, é só os pés que está sujo. As mãos e a cabeça já estão limpos. Nem todos, porque ele está falando de Judas, que Judas não estava limpo. Você vê que isso não tem nada a ver com a física, não é material, porque ele está falando de limpeza espiritual, que não está falando, nem todos vós estão limpos. Está falando de Judas que ia trair. E aí ele vai e lava os pés dos discípulos.
tomando uma posição humilde. E Jesus, ele é claro quando diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem está falando isso é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Mestre, Ele é o advogado chamado justo, Ele é Deus. Mas Ele veio servir. Deixa eu dizer uma coisa para ti, irmão. Irmãs, para todos vocês, olhem bem para mim aqui. Eu estou aqui para servir a Deus e servir vocês. Sabiam disso? A minha vida aqui é para servir a Deus e servir vocês nas suas necessidades. Vocês sabiam disso? E quando eu não posso chegar lá, como o Robson mesmo explicou aqui, quem chega lá são os líderes. Mas você pode ter certeza que os pés deles, no sentido espiritual, eu lavo. Porque se precisar servi-los, eu vou servir. Se precisar me ajoelhar diante deles, eu vou me ajoelhar diante deles e vou servir a eles naquilo que eles precisarem. Nós somos chamados para servir. Prosseguindo, Jesus foi humilde, pois se relacionou com todo tipo de pessoa, raça, crença e posição social. Jesus, ele conversava com os doentes. Ele conversou com a mulher samaritana no poço. E o judeu não falava com os samaritanos, quanto mais com a mulher samaritana. E Jesus falou com a mulher samaritana no poço. Isso é humildade, é a simplicidade de Jesus. Jesus falou com a mulher cananeia, quando ela disse: a minha filha está endemoniada, ajude-me. Ele disse, e ela vinha gritando atrás dele, dizendo: Jesus, filho de Davi. E ele não dando ouvidos. E os discípulos disseram para ele: Jesus, mande embora, ela vem gritando atrás de nós o tempo todo, despede-a. Irmão, se é político, faz isso. Se é um rei de alguma nação, faz isso mesmo. Manda prender, manda parar de gritar. Manda ou não manda? Se é um ator, uma atriz, faz isso. Para de gritar. Jesus deixou ela gritar. Os discípulos: manda ela embora. E Jesus falou: não, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus não falou com ela ainda. E ela insistindo, e ela clamando. E Jesus não estava falando com ela, e ela insistindo e clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chega até ele. E ele diz: não convém que eu dê o pão apenas aos filhos de Israel. Ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso é humildade, irmão. Isto é humildade. Ela se humilhou. E Jesus, humilde como era, disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Chegou salvação à casa daquela mulher cananeia. Ela não era judia, ela não era hebreia, mas Jesus atendeu a mulher, falou com ela. Jesus falava com os fariseus. Jesus, ele trouxe para o seu ministério cobrador de impostos. A classe mais terrível que tinha em Israel era o cobrador de impostos. Jesus tocava nos leprosos, falava com leprosos que ninguém podia falar, que eles tinham que viver no leprosário excluso. Jesus não só falava com eles, como tocava neles, como curava os leprosos. Esse era Jesus. Agora, Jesus é o nosso espelho? Jesus é teu espelho? Jesus é teu espelho? Então você tem que refletir o caráter de Cristo. Você tem que refletir a imagem de Cristo. Cristo tem que refletir aqui em você, no seu caráter. Você tem que se parecer com Cristo no caráter, no exemplo. Segundo tópico, Josi. Jesus, nosso exemplo de? Se vocês não repetir comigo, nós vamos até 00:30. Jesus, nosso exemplo de? Aí vocês estão gritando, vocês querem ir embora 7:50. Nós vamos, hein? Olha aí.
Quando você olha para Jesus, pensa num homem manso. Aí você fala, pensei em Moisés, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Era até Jesus. Jesus vem e destrona Moisés. Moisés era o homem da terra mais manso até Jesus. Jesus veio e Jesus é qualidade, é referência em tudo. Jesus desbancou Moisés, porque ninguém é mais manso que Jesus. Não existe. Amém? E eu não estou falando do Deus Jesus, estou falando do homem Jesus, que esteve aqui na terra, que viveu aqui na terra 33 anos e uns meses. Ele foi manso. Eu falei agora há pouco para vocês o versículo de Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Significa dizer que se eu sou humilde e eu sou manso, a minha alma descansa. Você está entendendo? Você está entendendo? Por quê? Porque o orgulhoso, que é o contrário do humilde, que o arrogante, que é o oposto do humilde, ele não tem paz para a alma. Ele só vive em contenda, já viu? Só vive em disputa, só vive em briga, em confusão, porque ele não tem paz. O manso, o que é ser manso? Está aí, Josi? Tá. Você consegue ler daí? O que é que eu leio para vocês? Hã? Quem consegue ler, levanta a mão. Quem não consegue, deixa a mão abaixada. Quem não consegue, procura um oftalmo. Mas eu vou ajudar hoje. Ser manso é o oposto de ser agressivo, de ser rude, de ser ignorante, de ser bruto, de ser o que nós chamamos popularmente de isso, e que alguns falam assim no ditado de hoje, cavalo vestido. Entendeu? Ser manso é o oposto disso. Que mais? As pessoas confundem mansidão, é aí que está o segredo, com fraqueza. Ele é manso porque é fraco. Jesus era manso e era o homem mais forte que tinha. Lembre-se que Jesus era manso e era o mais forte que tinha. Sabe por quê? Porque sendo açoitado, não revidou. Sendo zombado, não discutiu. Sendo pregado numa cruz, ficou mudo, calado. A Bíblia diz: como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, sem abrir a boca, não disse palavra alguma. E quando estava lá na cruz, pregado na cruz, pés e mãos, transpassado por lança, na sua cabeça uma coroa de espinho, mesmo lá em cima, ele diz, olhando para os seus algozes, olhando para os seus agressores, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí é para você dar glória a Deus. Aí é para você dar glória a Deus de pé. Dá uma glória a Deus aí. Isto é mansidão. Irmãos, então uma coisa, o que Jesus sofreu ali, você não tem ideia. Quem já viu o filme aqui? A crucificação de Jesus, levanta a mão quem já viu. Você viu aquilo lá? Pois é, aquilo não dá ideia. Não dá. Ele estava sofrendo dor cruel. Antes de ir para a cruz, ele suou gotas de sangue. Lembram disso? No Getsemane. Pela angústia, irmão. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ele disse aos discípulos: eu estou angustiado até a morte. Então, antes de ir para a cruz, ele já estava angustiado, que sabia o que lhe esperava na cruz do Calvário. Mas na cruz, olhando para os soldados que rasgaram as suas vestes para dividir, como foi predito pelo profeta, ele olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, agora escute essa aqui. Você acha que Jesus, que andava e agia pelo poder do Espírito Santo, você acha que se ele quisesse, como diz em Mateus capítulo 4, Satanás diz para ele assim: olha, se joga aqui do pináculo para baixo e dará ordem aos seus anjos, e eles te sustentarão e te segurarão pelas mãos. Anjos. Sabe quanto um anjo matou só num dia em Israel? Um anjo só. E mais que isso, sabe quando ele matou só em um dia? E mais,
E só não matou mais porque Deus mandou parar. Um anjo só. Sabe quantas pessoas? Vocês querem saber? Quem quer saber, levanta a mão. Que nem sala de aula, levanta, me ajuda a pregar. Aleluia. Tá legal isso aqui. 185 mil homens um anjo matou. E só não matou mais porque Deus falou: para, chega, cessa. Um anjo. Agora, se Jesus chamasse os anjos para vir em seu socorro, será que ficaria algum romano de pé? Ficaria ninguém de pé. Então ele só passou o que passou. Por quê? Por quê, irmãos? Aponta o seu dedo para você aí. Aponta, me ajuda aí. Porque ele te amou. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ele foi parar na cruz. Ele foi parar na cruz por causa do meu e do seu pecado, porque a Bíblia diz em Hebreus 4,15: ele foi testado, foi provado, tentado em tudo, mas sem ele não pecou. Então sabe por que ele foi para a cruz? Porque ele me amou, e porque ele te amou, e porque te ama. Então a razão dele estar na cruz é porque ele amou você. Mas se ele quisesse, num estralar de dedos, uma ordem, e algumas legiões de anjos viriam. Uma legião de anjos, 6 mil anjos. Para pensar nisso. Ela só ele falou assim: venha a legião. E a legião viria e acabaria com tudo, mas não fez. Sabe por quê? Ele suportou a afronta, ele suportou a dor. Ele foi até morte. Mas não foi apenas morte, morte de cruz. Porque a morte de cruz, irmãos, olha para mim aqui, é a morte mais desprezível, é a morte mais humilhante, porque era a morte para os piores bandidos e marginais da época de Jesus. Era o crime hediondo da época, era a morte de cruz. Era a pena de morte. E Jesus só parou na cruz do Calvário porque me amou e porque te amou. E nós tínhamos uma dívida. Nós tínhamos uma dívida que estava sobre nossas cabeças. Mas como diz Colossenses 2,14, Ele cravou a nossa dívida na cruz e disse: está paga. Eles não devem mais nada porque eu os amei. Aleluia. Glória a Deus. Isso é ser irmão, seu irmão. É você olhar para quem te agrediu. Será que nós chegamos nesse nível? É? Será que nós chegamos nesse lugar? Ou será que quando alguém te agride você quer revidar? Quando alguém zomba de você, você quer zombar? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando as pessoas falam mal de mim, e eu sei às vezes que falam, é normal, irmãos, acontece. Pastor, às vezes é assim. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu oro pela pessoa, irmão. Eu intercedo por ele ou por ela. Eu não deixo de orar, irmãos. E também não deixo de amar a pessoa. E às vezes eu sei que está falando, irmão. E às vezes eu até sei quem é. Mas eu oro. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho que refletir. Se Jesus é o espelho. Amém? Jesus é o teu espelho. Jesus é o teu espelho. Então você tem que refletir o caráter dele em você. Ser manso não é ir para o confronto, não é ir para a briga. Falaram mal de mim, o que você faz? Vou falar também, não faça isso. Isso não é atitude de crente, não é atitude de cristão. Pastor, estão te cozinhando no almoço, estão fritando o senhor no café da manhã e jantando o senhor à noite. Irmãos, amém? Glória a Deus. Eu vou continuar orando. Eu não vou reagir, irmão. Eu não vou reagir. E você não deve reagir. O manso, ele aceita o castigo. Ele suporta o sofrimento. Ele acata a dor. Ele passa por isso sem revidar, sem desejar mal. Já viu que tem crente que parece meio, né?
meio outra religião assim. Falou mal de mim. Aí quando a pessoa, acontece algum mal que a pessoa está vendo aí, ó, falou mal de mim, caiu lá, ó. Aí, ou se não, fala assim: agora eu vou entregar na mão de Deus. Esfrega até as mãos para ver o que Deus vai fazer. Irmão, Deus não é vingativo. Deus não é rancoroso. Deus não trabalha com ódio. Deus é manso. Não espere a queda de ninguém, não. Não espere a queda. Espere que a pessoa se levante. Espere que a pessoa se corrija. Espere e ore para que a pessoa se recupere. Seja manso. Pastor, o que o senhor faz? Eu oro e abençoo a vida dele.